Bom, então vamos resolver essa questão de Química do Enem 2020, caderno de provas azul. Questão 120. Ele fala: o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, massa molar igual a 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Então, temos aqui a equação química de combustão do etanol. Nós temos o etanol aqui reagindo com o comburente oxigênio, formando CO2 mais água. Aí ele fala: foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. Aí ele dá aqui a referência do texto. Aí ele pergunta: a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de. Então ele falou para a gente que o veículo a combustão ele libera 2,6 mols de CO2 por quilômetro rodado. Então a gente coloca aqui, veículo a combustão, 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. Então, por quilômetro rodado. Mas foi feito um trajeto de 1.000 quilômetros. Então a gente multiplica por 1.000. Então, em 1.000 quilômetros rodados, libera 2,6 vezes 1.000, dá 2.600 mol de CO2 liberado. Isso o veículo de combustão. Agora vamos pegar o veículo elétrico. Ele fala no texto aqui que o veículo elétrico ele libera 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Então a gente coloca aqui, 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Mas ele fala que num trajeto de 1.000 quilômetros. Então, vezes 1.000 quilômetros. Então, fazendo 0,45 vezes 1.000, dá 450 mol de CO2. Mas só que ele pergunta aqui, a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto. É mais próxima de. Então, se a gente fizer a variação aqui de CO2, vai ficar 2.600 mol de CO2 menos 450. Então, fazendo esse cálculo, vai dar 2.150 mol de CO2 economizado. Então, essa daqui é a quantidade de CO2 em mol economizado. Agora, ele falou para a gente que a massa molar do CO2, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol, e ele falou para a gente que a massa molar do etanol é 46 gramas por mol.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai pegar essa equação, só vou escrever essa equação aqui embaixo, né, do etanol, a combustão do etanol, C2H5OH, que vai reagir com 3 oxigênio, produzindo 2 CO2 mais 3 moléculas de água. Eu só copiei a equação que ele forneceu aqui em cima. Tá? Então, vai ser o seguinte, 1 mol de etanol, ele produz 2 mol de CO2. Mas só que foram economizados 2.150 mol de CO2. Então, 2.150 mol de CO2 vai ser proporcional a X mols de etanol. Fazendo esse cálculo, vai ficar 2 vezes X, vai ficar 2x, é igual a 2.150. O 2 vai passar dividindo, né? Então o x vai ser igual a 1.075 mol de etanol, que é o C2H5OH. Então isso daqui vai ser a quantidade de etanol economizada, mas só que em mol. Só que o enunciado da questão, ele pede a quantidade de etanol economizada em quilograma. Aqui a gente obteve em mol. Então a massa molar do etanol, ele falou para a gente que é 46 gramas por mol. Então a gente vai ter aqui, ó, 46 gramas de etanol, ele está em 1 mol. X mols de etanol vai estar em 1.075 mol de etanol. Fazendo na calculadora essa conta, X vai ser igual a 49.450 gramas de etanol. Economizado. Agora ele quer em quilograma, então a gente divide por 1.000. Se a gente dividir por 1.000, esse valor, então vai dar 49,45 quilogramas de etanol economizado. Então essa daqui seria a resposta dessa questão. Mas ele fala, ó, é mais próxima de. Então 49,45 está mais próximo aqui de 50. Então a resposta dessa questão seria a alternativa A. Valeu!